Olha o que o texto diz, irmãos. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Coloca na versão NVI na tela, por favor. Tá aí, né? Acompanhe aqui na tela, porque é a versão que acho que eu estou usando aqui, acho que é essa. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Amém? Pode sentar. Glória a Deus. É sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Você carrega uma bênção de Deus. Você carrega uma bênção de Deus. E é muito importante nós sermos abençoados. Quando falo ser abençoado, eu falo de alguém colocar a mão sobre você e te abençoar mesmo. É muito importante nós sermos abençoados. E também é muito importante nós abençoarmos, irmãos. Amém? Olhe para cá. É muito importante nós sermos abençoados e também é muito importante nós abençoarmos. Quantos aqui já foram abençoados aí por alguém? Valorize essa bênção. E quantos aqui já também abriram sua boca para abençoar alguém? Amém? É muito importante nós sermos abençoados e também nós abençoarmos. Tiago vai dizer no capítulo 3, verso 10, parte A, que de uma mesma boca pode proceder bênção e maldição. Uma mesma pessoa pode abençoar e uma mesma pessoa também pode amaldiçoar. Você pode ser usado por Deus para abençoar alguém, como também você pode ser usado pelo diabo para amaldiçoar alguém. E eu quero que você entenda a importância das palavras que saem da sua boca, irmão. Da mesma boca pode proceder bênção e maldição, mas diga assim, da minha boca só vai proceder bênção. Amém? Então, é muito importante você se perguntar o que tem saído da sua boca, o que você tem proferido sobre as pessoas. E, a propósito, tem alguém perto de você? Abençoe ele aí em nome de Jesus. Toca nele aí, diga, eu te abençoo em nome de Jesus. Diga, seja próspero. Diga, a tua descendência será poderosa na terra. Os teus filhos serão uma bênção. Você vai prosperar muito em nome de Jesus. Amém, irmãos? Sabe, abençoar, irmãos, é muito mais do que falar palavras positivas. Escute bem, olhe para cá. Abençoar é muito mais do que falar palavras positivas apenas. Abençoar é compartilhar daquilo que você tem. Você falava amém essa hora, glória a Deus. Abençoar é você compartilhar daquilo que você tem. Amaldiçoar é compartilhar das maldições que alguém carrega. Abençoar é compartilhar das bênçãos que você carrega. Você é bênção, então você pode abençoar. Se existe uma bênção sobre a sua vida, você pode abençoar. Se você foi abençoado, você pode abençoar. E como é importante nós sermos abençoados. Trazermos palavras de bênção sobre a nossa vida. Trazermos palavras que um dia recebemos de pessoas que são autoridades sobre nós. E é incrível como tem pessoas que desprezam a bênção. É incrível como tem pessoas que desprezam a bênção de Deus, irmãos. É incrível como tem pessoas no mundo de hoje que desprezam a bênção dos pais. Que não se importam com a bênção dos pais. Antigamente era um dos costumes muito bonito que você via nas famílias. As pessoas acordavam pela manhã e falavam, bênção, pai. E o pai dizia, Deus te abençoe, meu filho. Eu tenho uma tia que ela era esposa de um tio meu, e eu gostava muito de pedir bênção para ela, porque eu achava muito bonita a forma que ela abençoava. Ela falava assim, Deus te faça feliz. E essas coisas vão ficando para trás, porque o mundo vai se atualizando, e aí, isso é besteira, não é besteira, irmãos.
Quem é abençoado pode abençoar. Se alguém é autoridade sobre a sua vida, essa pessoa pode abençoar você, a sua vida. E é incrível como nós vemos as pessoas hoje desprezando as bênçãos. As bênçãos do pai, a bênção da mãe, a bênção do seu líder, do seu pastor, a bênção até mesmo de Deus. Muitas pessoas desprezam. Parece que a gente está se tornando autossuficiente ao ponto de nós pensarmos que é possível vivermos sem a bênção de Deus. A bênção paterna é algo de extrema relevância na nossa vida. E se você talvez olha para trás e você fala assim, pastor, meu pai nunca me abençoou, na verdade nunca nem fui acompanhado pelo meu pai nunca esteve presente, eu nunca recebi uma bênção paterna sobre a minha vida. Caso isso tenha acontecido com você, eu quero dizer para você que esse texto que nós lemos aqui inicialmente traz uma bênção do Deus Pai sobre a tua vida. Bendito seja o Deus que é Pai de nosso Senhor Jesus, também nosso, porque Cristo nos ensinou assim, que nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Deus te abençoou onde, irmãos? Nas regiões celestiais. Por quê? Porque Deus te abençoa no mundo espiritual. No mundo físico, essas bênçãos elas se manifestam na tua vida. Nós estamos aqui aprendendo de Deus a palavra para que nós possamos tomar posse dessas bênçãos que nós um dia fomos já abençoados, que nós um dia já fomos abençoados por Deus. E eu acho que essa palavra aqui é uma boa palavra, é uma palavra muito boa sobre a nossa vida. É uma boa bênção que Deus nos abençoou. É, como disse Jesus, uma bênção recalcada, sacudida, transbordante. Alguém já esteve na roça enchendo um saco de grãos, e você coloca ali e enche, você sacode, não é? Você aperta. E é o que disse Jesus, a bênção de Deus, ela é recalcada, sacudida, e depois ela transborda. Glória a Deus, irmãos. Para ilustrar o que eu estou falando com você, eu quero usar o exemplo do nosso patriarca Jacó, que nos vai ensinar muito a respeito dessa questão de ser abençoado. Jacó, antes de ler aqui um texto com você, eu quero que você entenda algo. Jacó, ele lutou muito para ser abençoado. Desde o nascimento de Jacó, a Bíblia diz que na concepção, no ventre, as crianças elas brigavam dentro do ventre. As duas, o Jacó e o irmão dele, o Esaú, eles já lutavam dentro do ventre. E quando eles nascem, a Bíblia diz que o Jacó, ele nasceu depois. Ele não conseguiu nascer primeiro, mas a Bíblia diz que ele nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão. Como quem diz assim, esse lugar é para ser meu. Como quem diz assim, eu estava lutando para chegar primeiro. Obviamente, nós não podemos dizer que isso havia uma guerra consciente deles, porque eram apenas fetos na barriga, mas o nascimento de Jacó ilustra, já que parece que Jacó era uma pessoa inconformada de ser o segundo. Ele queria a bênção a qualquer custo. E a Bíblia vai dizer que eles crescem e passa o tempo e Jacó, ele inconformado de não ser o primogênito, ele vai então aproveitar-se de um momento em que Esaú chega com fome e ele vai então comprar aquela bênção do seu irmão. Ele oferece ali um prato de comida e Esaú despreza o seu direito de ser primogênito por um prato de comida. Só que esse negócio foi feito entre eles apenas, não era algo, vamos dizer assim, ainda não era uma bênção ainda que o seu pai havia liberado realmente sobre ele. Não era uma bênção ainda oficial, vamos dizer assim. Era um negócio que tinha sido feito apenas entre os dois. Mas a Bíblia vai dizer que o tempo passa e Jacó, inconformado de não ser o primogênito, não herdar essa bênção que era liberada sobre o filho mais velho, Jacó e sua mãe vai ter um plano ali, mal até de certa forma, mentiroso, para usurpar e para conseguir ser abençoado. E o Isaac, pai de Jacó, chega e diz assim para Esaú: Esaú, eu quero que você vá no mato, procure uma caça lá,
né? Fizeram um tatu. Os irmãos gostam de caça, né? Eu não sei o que era. Ele disse, vai no mato e você procura uma caça. E você volta e faz essa caça para que eu coma e a minha alma se alegre e eu te abençoe. O Esaú, então, vai procurar a caça. Só que a Rebeca estava de trás da porta ouvindo aquela conversa. E ela, então, maliciosamente chama Jacó e fala, o teu pai disse que vai abençoar Esaú. É agora. Vai lá e pega um cabrito, mata que eu vou fazer para nós darmos para o seu pai e ele se alegrar. E aí você vai, se desfaça de Esaú e vem porque ele vai abençoar você. E essa foi a bênção que Isaac liberou sobre Jacó, pensando que era Esaú. Coloca aí Gênesis 27 e 28, o texto diz assim, Deus, já aqui Isaac abençoando Jacó, Deus te deu o orvalho do céu e da exuberância da terra, e a fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações te reverenciem. Ser senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e bendito seja o que te abençoar. Você imaginou se todo dia, quando o filho acordasse, fosse pedir bênção ao pai, o pai falasse isso? Sabe, o pai falasse, olha, a terra te deu o seu orvalho, a terra te abençoe, da exuberância, do melhor da terra, da fartura, do trigo, tudo a terra possa te abençoar, sirvam-te povos, nações, ser senhor de teus irmãos, sabe, olha que bênção maravilhosa, irmãos. Muitos pais são preguiçosos, dizem mal, Deus te abençoe, né? Parece, sai daqui menino, Deus te abençoe. A partir de hoje, quando seu filho for pedir bênção, aliás, se você tem filho pequeno, ensine o seu filho a fazer isso. E quando seu filho te pedir bênção, libere uma bênção sobre a vida dele. Libere uma bênção sobre a vida do seu filho. Sabe, e Jacó, irmãos, ele agora recebe a bênção do seu pai. Jacó conseguiu agora o que ele tanto queria, que era a palavra do seu pai, a bênção de Isaac liberada sobre a sua vida. Agora Jacó é alguém abençoado. Agora Jacó é alguém abençoado. Agora ele carrega a bênção do seu pai. O problema, olhe para cá, o problema é que Jacó, ele comprou a bênção. Preste muito bem atenção nisso aqui, irmãos. Essa palavra, ela tem assim algo muito sobrenatural para que nós entendamos o que nós carregamos. Para que você entenda o que você carrega da parte de Deus em você. Jacó agora, ele era alguém abençoado, só que Jacó não consegue compreender aquilo que recebeu. Por quê? Porque Jacó, ele comprou a bênção do irmão. Ele agora enganou o pai, ele forjou ali uma situação para que o pai pudesse colocar a mão e abençoar. Jacó, ele agora consegue o que quer, ele consegue a bênção do filho primogênito, Isaac libera essa palavra sobre ele, libera essa bênção sobre ele, mas Jacó não consegue compreender a grandiosidade do que recebe, por quê? Porque Jacó comprou a bênção, e esse talvez seja o problema da nossa geração. A gente está vivendo um tempo onde as pessoas, os cristãos, os crentes não conseguem compreender o que carrega, sabe por quê? Porque boa parte das pessoas, elas vêm no altar barganhar com Deus, e as igrejas também, boa parte delas estão fazendo a mesma coisa, estão vendendo as bênçãos, e quando a bênção é vendida, é você que define o tamanho dela. E quando a bênção é vendida, é você que define o tempo que ela vai acontecer. Já viu aí algum anúncio assim? Venha para 7 quarta-feira do milagre urgente. Quem sabe a hora de abençoar uma pessoa é Deus, irmãos. Quem sabe a hora de te abençoar é Deus. Então cabe a nós buscarmos a Deus, orarmos a Deus e entender que o que Ele vai dar é no tempo dEle, do tamanho que Ele quer dar,
Porque Ele sabe o que é o melhor para cada um de nós. Porque as bênçãos de Deus não podem ser mensuradas, nós não podemos mensurar, colocar tamanho, colocar medidas, colocar o tempo delas acontecerem, mas a bênção de Deus é algo imensurável, sem limite. A bênção é recalcada, sacudida, transbordante. O que Deus quer fazer é infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Eu fico pensando que Deus às vezes olha para nós lá do céu, planejando, né? Eu vou fazer uma casa, aí está lá. Aí Deus fica assim pensando, oh Jesus, como pensa pequeno. Como eu queria dar mais. Ele não sabe o plano que eu tenho para ele. E aí você começa a fazer algo com o seu plano, com o seu projeto, com a sua forma. Do meio para o fim, você começa a ver que aquilo está tomando uma proporção que você nunca pensou. Do meio para o fim, você começa a ver, você começa uma empresa pensando assim, eu vou começar aqui e eu vou ganhar um dinheirinho. De repente, Deus entra no negócio e você começa a ver tomar uma proporção que você nunca imaginou. Por quê, irmãos? Porque Deus, Ele faz infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. A bênção de Deus que nós carregamos, ela é imensurável. Quando cheguei aqui, eu não imaginei que um dia nós estaríamos aqui dentro de uma igreja como essa. Nós começamos a rabiscar alguns projetos, dizer, vamos construir um templo. E aí Deus vai movendo. E você vai vendo o quanto que aquilo que você pensou inicialmente não se compara com aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Eu quero convidar você a sonhar mais alto, meu irmão. Eu quero convidar você a pensar mais alto, porque a Bíblia diz que Deus é assim que Ele diz a nosso respeito, e a respeito dele também. Ele diz, olha, os seus planos não são como os meus planos, porque os meus planos são mais altos. Os meus pensamentos são maiores, são mais altos do que os seus pensamentos. Então, a vida de Jacó aqui, ela andava em desajuste com a bênção de Deus. Jacó conseguiu a mão do seu pai sobre a sua cabeça, as palavras foram liberadas, mas a vida de Jacó, ela andava em desajuste com a bênção que ele havia recebido. Jacó parece ser aquela pessoa, irmãos, que não se sentia adequado para a bênção que havia sido liberada sobre ele. Sabe que talvez parece que tem horas que a gente recebe coisas de Deus, a gente fica assim, não, eu sou inadequado para isso aqui. Às vezes a gente tem vergonha de usufruir daquilo que Deus tem derramado sobre a nossa vida. Irmão, seja filho. Seja filho. Usufrua daquilo que é bênção de Deus para a sua vida. Jacó, ele olha para a sua vida e ele não se sentia adequado para a bênção que ele havia recebido, a bênção que ele tanto buscou, que ele comprou, que ele forjou ali uma situação. Agora ele está abençoado, mas ele não se sente adequado para aquela bênção, ele não se sente adequado para aquela realidade daquela bênção que ele carregava. A bênção, ela traz uma identidade de abençoado sobre a nossa vida. A bênção, ela precisa te fazer você se ver como alguém abençoado. A bênção, ela traz essa identidade de alguém abençoado, irmãos. Não, eu nasci para sofrer. É porque minha família é pobre, eu tenho que ser pobre também. É porque nunca ninguém prosperou na minha família, eu também não tenho como prosperar. Crente, filho de Deus, irmãos, nós precisamos compreender a grandiosidade daquilo que foi derramado sobre a nossa vida, aquilo que foi ministrado sobre a nossa vida. É quando você olha para a sua própria vida e você diz assim, olha, fica tranquilo, diante de uma situação difícil, eu sou abençoado. Alguém está lá, rapaz, você não está preocupado não, fica tranquilo, vai dar certo. A bênção de Deus está sobre a minha vida. A bênção, ela gera identidade de vencedor em você, irmão. A bênção de Deus gera identidade de vencedor em você, irmão. Eu vou dizer de novo, a bênção de Deus, ela gera uma identidade de vencedor em você, meu irmão. Nós precisamos absolver essa bênção que foi ministrada sobre a nossa vida. É você olhar diante de uma situação difícil e não temer mais, porque você sabe que você foi abençoado.
Porque você sabe que existe algo cooperando com você. Não é o que está escrito? Romanos capítulo 8, verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. As coisas estão cooperando comigo e contigo. Ah, pastor, não parece não. Tudo tem um processo na nossa vida para nós vivermos, irmãos. E não é diferente com as bênçãos do Senhor. A gente anda agora sabendo, consciente, de que nós somos abençoados, de que nós carregamos uma bênção da parte de Deus. Deus disse para Abraão, Gênesis capítulo 12, verso 3, lá no finalzinho do texto vai dizer assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Os herdeiros da bênção de Abraão, eles são benditos. Eu quero falar para você que não sabe, você é filho na fé de Abraão. Porque está escrito, lá em Romanos capítulo 4, verso 11, tem uma parte lá que fala, colocando aqueles que creem como filhos de Abraão. Ou seja, essa bênção que foi liberada sobre Abraão, quando ele diz assim, ó, em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Essa bênção está sobre a tua família. Essa bênção está sobre a tua família, meu irmão. Você pode dizer, a minha família é bendita do Senhor. Ah, meu irmão, estou para descer daqui. Diga com voz de quem crê, diga, a minha família é bendita do Senhor. Olha a palavra que Deus libera por meio de Abraão. Abraão, em ti, todas as famílias da terra, quem está vivo hoje, quem vai nascer ainda, são benditos do Senhor. Em ti, Abraão, são benditos do Senhor. No caminho, irmãos, sabe, quando Jacó estava ali fugindo já de seu irmão, você sabe que depois que ele acontece essa questão dele usurpar ali o lugar de Esaú, o Esaú fica bravo, né? Com razão. E ele vai fugir do seu irmão. E a Bíblia diz que no caminho, quando o Jacó estava fugindo do Esaú, ele lá no capítulo 28, ele vai ter um sonho de Deus, onde Deus ele confirma sobre Jacó a bênção que o seu pai havia liberado. Preste atenção, vou dizer de novo. Deus confirma sobre Jacó a bênção que Isaac, seu pai, havia lhe abençoado. Vou dizer de novo. Deus confirma sobre Jacó a bênção que Isaac, seu pai, havia abençoado. Você é pai, você pode, meu filho é problemático, vai lá de noite no quarto dele, coloca a mãozinha na cabeça dele, eu abençoo meu filho. Eu abençoo a minha filha. Você é herança do Senhor. Você é bendito do Senhor. Ore e abençoe os seus filhos. Irmãos, a Bíblia diz aqui que Deus, ele vai ratificar a bênção que o Isaac havia liberado sobre Jacó. Gênesis 28, 15. Olha o que Deus disse para Jacó. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja feito o que te tenho dito. Mas o incrível de tudo, Jacó luta para ser abençoado, compra a bênção do irmão, faz seu pai abençoar ele. Agora Deus vem e diz assim, eu te abençoo, eu vou ser contigo, te guardarei por onde quer que fores, até você voltar à tua terra novamente, e eu não te deixarei até que eu haja feito na tua vida tudo o que eu tenho dito que vou fazer. Irmãos, mesmo diante de tudo isso, Jacó ainda se sente inadequado. Jacó não consegue se encaixar com a palavra que ele recebeu. E a prova disso é que ele vai fazer um voto com Deus, depois de Deus dizer para ele, o que está escrito aqui no versículo 15, depois de Deus liberar essa palavra, Deus diz que vai abençoar, Deus diz que é com ele, Deus diz que não vai deixá-lo. Jacó
não confia na palavra, na bênção que Deus havia dito que estava sobre ele, que estaria com ele. E Jacó ainda vai fazer um voto com Deus, exigindo aqui um negócio, uma confirmação da parte de Deus, um contrato, vamos dizer assim, era o que ele queria da parte de Deus. E a prova disso é a oração que ele vai fazer. Jacó faz um voto no versículo 20, capítulo 28, versículo 20. Ele diz assim, ó: se Deus for comigo, poxa, ele não disse que era, e me guardar nessa viagem que faço, ele não disse, não te deixarei. Ele diz mais: e me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz tornar a casa do meu pai. Tudo o que ele pede para Deus aqui fazer, Deus já havia dito que faria. Conhece crente assim? Está escrito a respeito dele, está escrito a seu respeito na palavra, está escrito, você vem à igreja, Deus confirma na palavra, Deus fala com você, e tu está na tua casa, Deus, eu não me sinto abençoado. Deus me abençoa. Irmãos, pare de orar para Deus te abençoar. Você já foi abençoado em nome de Jesus. Entenda quem você é no Senhor. Diga: Deus, me ajude a eu adentrar naquilo que o Senhor já me abençoou, já me entregou. Me dê sabedoria para que eu possa adentrar nas bênçãos do Senhor. Sabe, irmãos, essa é a geração de crente hoje, orando, fazendo campanha para pedir para Deus aquilo que já é dele. Oh Deus, estou aqui para que o Senhor me abençoe. Deus já te abençoou, Jacó. Aí nós estamos lá, Deus me abençoa, faz campanha de jejum para Deus te abençoar, para Deus te dar aquilo que é herança. Não é isso que a Bíblia diz? Se sois filhos, Romanos 8, versículo 17, se sois filhos, sois também herdeiros. Herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Veja que Jacó é aquela pessoa, irmão, que não consegue crer naquilo que Deus disse a respeito dele. Jacó, ele quer fazer um contrato aqui com Deus, para que, parece que, assim, tipo assim, eu quero amarrar Deus aqui, para que Deus me dê a palavra e assine embaixo, e eu vou recarregar aqui o contrato comigo, para que Deus não dê para trás. Irmãos, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Pelo menos aqui, no voto que Jacó faz com Deus, eu acho que a única parte que serve aqui do voto, a respeito daquilo que Deus não havia dito nada ainda, é a parte que toca para ele, que ele diz assim: se tu fizer tudo isso aqui, tu serás o meu Deus. Isso aqui ele fez com verdade. Porque na verdade, talvez o seu coração ainda não era entregue verdadeiramente ao Senhor. Seu avô Abraão era um homem de Deus, seu pai era um homem de Deus, Isaac, mas ele ainda não era um homem de Deus. E ele faz um voto aqui dizendo para Deus: Deus, se tu fores comigo, me abençoares, tu serás o meu Deus. Como faz diferença, irmãos, o dia que você entrega a sua vida verdadeiramente para o Senhor. Porque é nesse dia que a herança passa a ser sua por direito. É nesse dia que você passa a ter direito a tudo aquilo que é do Pai. A Bíblia vai dizer que passa-se 20 anos que Jacó havia saído lá da casa do seu pai, fugindo do seu irmão. 20 anos se passa e o Jacó ainda tentava se encontrar com essa bênção que ele foi abençoado. Sabe aquela pessoa que fala assim: a bênção hoje é lá na igreja X, tem um pregador lá, cadê a bênção? Cadê a bênção? Não vi a bênção. Jacó estava assim: não, a bênção hoje é lá na igreja tal. Cadê a bênção? Não encontrei com a bênção. Jacó passa 20 anos da sua vida correndo atrás de encontrar-se com essa bênção que ele foi abençoado pelo seu pai. Tem alguém entendendo? Diga amém. Jacó passa 20 anos correndo atrás de entender aonde está essa bênção. E ele não encontra-se, ele não se sente essa pessoa abençoado, não se sente adequado à bênção de Deus, até que Deus manda Jacó voltar para a casa dos seus pais, voltar para a casa dos seus familiares.
Gênesis 32, então, chega o momento que Jacó ele vai ter um encontro com Deus, no Vale de Jaboque. E nesse encontro que Jacó tem com Deus, Jacó entendeu algumas coisas muito importantes para a vida dele, que todos nós também precisamos entender. Mas antes disso, ressalto a você a importância de você entender algo, meu irmão. Não sei se você tem conseguido captar durante o que eu estou falando na mensagem. Se você sair aí, correndo atrás de bênçãos, você nunca vai encontrar essa bênção. Porque é como disse Jesus, o reino de Deus não está aqui nem ali. O reino de Deus está dentro de vós. Tem muita gente caçando nos lugares, nas pessoas, aquilo que está dentro dela. É por isso que não se dá em lugar nenhum, é por isso que não se dá com ninguém, é por isso que está o tempo todo em litígio com pessoas, é por isso que está o tempo todo em litígio nos lugares onde passa, por quê? Porque está procurando nos outros aquilo que está dentro dela. Deus já havia abençoado Jacó, a bênção estava sobre ele. Olha, no encontro que ele tem aqui com Deus, no Vale de Jaboque, é o que os estudiosos chamam de teofania, que é a manifestação de Deus por meio de anjos, né? Mas ali era uma representação de Deus. Jacó, no capítulo 32, no versículo 24, vai dizer o seguinte: Jacó, porém, ficou só. Aqui ele está voltando, só para que você entenda, ele está voltando, e aí o seu irmão vem contra ele com 400 homens. E aí ele tem, meu Deus, agora eu morro. Aí ele manda presente na frente, manda isso, manda aquilo, manda passar a esposa e os filhos. Olha o tanto que Jacó era covarde. Se o Esaú mata os filhos dele, a esposa, as esposas. E aí o Jacó fica para trás, e nesse momento que Jacó fica para trás, ele tem ali um encontro com Deus, nesse lugar chamado Vale de Jaboque, e ele tem um encontro com o anjo. A Bíblia vai dizer, o versículo 24, Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão até que a alva subia. Versículo 26. E disse o anjo dizendo, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém, ele disse, Jacó, não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel. Veja, irmãos, que 20 anos depois, Jacó permanece lutando para ser abençoado. Você conhece crente assim? 20 anos de crente na igreja. Aí tem a campanha da bênção, eu tenho que estar lá porque eu tenho que ser abençoado. 20 anos depois de crente. Você nunca foi abençoado, irmão? 20 anos depois que você conhece a Deus, na verdade não trata-se nem de anos. Um dia após você conhecer Jesus, você já é abençoado. Você agora se tornou abençoado no Senhor. Entenda isso em nome de Jesus. Então, 20 anos se passa e Jacó permanece lutando para encontrar-se com essa tal bênção que ele nunca havia encontrado. Jacó não se sentia abençoado. Você pode falar assim, pastor, mas Jacó estava rico. Deus prosperou Jacó, tinha muito gado. É aqui onde está a questão da coisa. Porque às vezes você vê muitas pessoas que até conseguem ter bens materiais, mas não se sentem prósperos. Não sentem alegria, não sentem aquela satisfação que esperava ter quando tivesse aquilo que sonhava ter. Eu quero ter isso, consegui. Cadê a alegria? Não veio junto. Quero comprar uma casa, compra a casa. Não está legal. Cadê? Eu quero comprar um carro, quero o carro X, luta, tal, Deus abençoa, compra o carro. Cadê a alegria? Não veio junto. Jacó, irmãos, ele se sentia essa pessoa que havia prosperado, havia tido bens materiais, mas ele não se sentia abençoado até hoje. Olha a oração que ele faz para o anjo aqui. Ele segura na perna do anjo e fala assim, não te solto, enquanto tu não me Que bênção, irmão, até hoje, 20 anos depois. Jacó está lá 20 anos depois,
pedindo, Deus me abençoa, você já é abençoado, Jacó. Meu irmão, diga para o seu irmão, que você já é abençoado, Jacó, diga para ele aí. Você já é abençoado, meu irmão. Sabe, queridos, mas Jacó estava rico, com muito rebanho, e mesmo assim ele não se sentia abençoado. Porque, na verdade, irmãos, não adianta você ter bênção material se você não se sente uma bênção. E era isso que era o problema de Jacó. Jacó era abençoado materialmente falando, mas ele não se sentia uma bênção, porque a vida dele estava toda errada, construída em cima de erros. E a questão, então, nós precisamos entender, nós como povo de Deus, a questão não é ter, é ser. Lembra qual foi a bênção que Deus deu para Abraão? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei, e tu serás uma bênção. Olha que coisa maravilhosa. Aí a gente comete um monte de erro na vida e fica se sentindo alguém que não é abençoado. Não, eu cometi tantos erros, então eu não sou. Não, você é abençoado. Agora, se você está errando, pare, tenha um encontro verdadeiro com Deus e deixa Deus mudar o teu nome. Deixa Deus mudar o teu caráter, deixa Deus mudar a tua essência, deixa Deus mudar o teu interior. Agora, até agora Jacó está aqui e não entendeu aquilo que recebeu. Jacó, ele não entendeu quem era. Você sabe quem você é, irmão? Você sabe quem você é no Senhor? A bênção de Deus já gerou identidade em você? Como é que você sabe, que identidade é essa, pastor? É você olhar para você e falar assim, eu sou abençoado. Eu já fui abençoado com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Então o anjo fala assim, Jacó, qual que é o teu nome? E ele está lá grudado na perna do anjo, não solta, não diz, deixa eu ir, não vai ficar aqui. E aí o anjo diz, o que você quer que eu faça? Me abençoa. Tu já é abençoado, Jacó? Eu quero ser abençoado, Só tem uma coisa que você precisa ser abençoado. A partir de hoje, você não se chamará mais Jacó. Qual que é o teu nome? Jacó. Ele falou Jacó. Usurpador. Aquele que ocupa um lugar que não é seu. Aquele que está se sentindo alguém fora do lugar. Pois é, a partir de hoje, você vai ser uma pessoa adequada para a bênção de Deus. Deus está tornando você agora Israel de Deus, alguém digno, alguém que Deus não só te abençoou, mas quer que você se sinta digno, se sinta realmente abençoado dessa bênção que Deus está derramando sobre a tua vida. Não é porque você é digno e merecedor, não, porque Deus está tornando você essa pessoa. Deus está mudando o seu nome, Deus está mudando você de Jacó para Israel. Quantas pessoas, irmãos, permanecem lutando para serem abençoadas? Quantas pessoas permanecem fazendo campanha para ser abençoadas? Pedindo aquilo que já é seu por herança, por direito. Quantas pessoas que estão exatamente como aquele filho, o irmão lá do filho pródigo, um irmão mais velho. Olha o que aquele filho fala para o pai. Pai, te sirvo há tantos anos, mas tu nunca me deste um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Quer dizer, eu sou filho, mas eu não me sinto abençoado. Aí o que o pai fala? Filho, você quer me fazer rir? Você é meu filho. Todas as minhas coisas são tuas. Olha essa palavra, irmãos. Filho, não tem mais o que eu te dar, o que é meu é teu. Então,
queridos, entendam uma coisa, a bênção do filho não está no material, a bênção do filho é ser filho. Se você é filho, você é herdeiro, disse Paulo. Então a bênção do filho não é o carro que o pai deu, não é a moto que o pai deu, é ser filho. Porque ser filho torna você digno legalmente de tudo aquilo que é do pai. Então quando você torna-se filho de Deus, irmãos, você torna-se legalmente herdeiro de Deus. A Bíblia diz, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Então, todos aqueles que lhe receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filho de Deus. Se você é filho, então você é herdeiro. Se sinta abençoado, meu irmão, em nome de Jesus. Se sinta abençoado nessa noite, em nome de Deus. Será que alguém pode celebrar a Deus nessa noite? Se sinta abençoado por essa palavra. Efésios vai dizer que Deus Pai já nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Você é abençoado e ponto final. Você é uma bênção e ponto final. Não importa a situação ou a circunstância ou o momento que você está vivendo, você é abençoado, você já foi abençoado. Isso não muda. Então, sabe, receba essa palavra aí sobre a sua vida. Seja abençoado, ou viva como alguém que realmente entende que é abençoado.